Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste domingo da Sagrada Família, somos convidados a contemplar o mistério de Deus, que escolhe entrar na história humana através de uma família concreta, uma família com rosto, com nome, com as suas dificuldades e com desafios muito reais. O Evangelho que escutamos hoje não nos apresenta uma família idealizada, distante da realidade, mas uma família que conhece o medo, a instabilidade, a perseguição e a necessidade de confiar em Deus quando tudo parece incerto. Maria, José e o menino Jesus vive a experiência da ameaça e da fuga, da obediência e do silêncio, da confiança e do recomeço. E é neste caminho, tantas vezes marcado pela noite, que Deus se revela presente e fiel. Depois da partida dos magos, quando tudo parecia finalmente tranquilo, eis que surge a ameaça de Herodes. A vida da Sagrada Família é imediatamente posta em risco. O poder violento não tolera a fragilidade de uma criança, nem a promessa de um reino diferente. José é avisado em sonhos e recebe uma ordem clara: levantar-se, tomar o menino e sua mãe e fugir. Este verbo levantar-se atravessa todo o Evangelho e diz muito sobre a atitude interior de José. Levantar-se significa não ficar paralisado pelo medo, não se fechar na dúvida, não adiar a decisão. José levanta-se de noite, no escuro, quando não há certezas nem garantias. Levanta-se porque confia que Deus conduz, mesmo quando o caminho passa pela fuga e pelo exílio. A Sagrada Família torna-se refugiada. Vai para o Egito, terra estrangeira, longe da sua casa, da sua cultura, das suas seguranças. Quantas famílias ainda hoje vivem esta mesma realidade, obrigadas a deixar tudo para trás, as suas casas, as suas famílias, os seus amigos, para proteger a vida dos seus filhos. O Evangelho lembra-nos que Jesus conhece desde o início a condição de quem não é acolhido, de quem vive à margem, de quem depende da hospitalidade dos outros. Celebrar a Sagrada Família é também reconhecer, com um olhar de fé, todas as famílias migrantes, deslocadas, perseguidas, e deixar que esta palavra transforme o nosso coração para que sejamos mais atentos, mais solidários, mais humanos. São José permanece no Egito até à morte de Herodes. Espera. Não força o tempo. Aprende a viver na paciência, confiando que Deus cumprirá a sua promessa. Quando chega o momento, o anjo volta a aparecer e indica um novo caminho. Mais uma vez, José obedece. Mas o Evangelho não esconde a sua humanidade. José sente medo ao saber que Arquelau reina na Judeia. Este detalhe é profundamente revelador. José não é um herói sem sentimentos. É um homem justo que discerne, que discuta, que tem medo, mas que não deixa que o medo seja a última palavra. Deus respeita esse medo e volta a falar-lhe. Orienta-o para Nazaré, um lugar simples, escondido,
aparentemente insignificante. É em Nazaré que Jesus cresce, não no palácio, não no centro de poder, mas numa casa comum, numa família trabalhadora, numa vida cotidiana marcada pela simplicidade. A maior parte da vida de Jesus decorre neste silêncio de Nazaré. Isto ensina-nos que a vida familiar, com as suas rotinas, os seus desafios diários, o seu trabalho escondido, é um lugar privilegiado da presença de Deus. A santidade constrói-se aí, no amor vivido dia após dia, na paciência, no perdão, na fidelidade, na capacidade de recomeçar. Neste domingo da Sagrada Família, deste oitavário do Natal, somos convidados a olhar para as nossas próprias famílias sem idealizações nem condenações. A família cristã não é perfeita, é um caminho. Há famílias que vivem momentos de alegria, de união, de partilha sincera. Famílias que procuram rezar juntas, educar na fé, cuidar umas das outras. Estas famílias são um dom e uma responsabilidade. São chamadas a ser sinal do amor de Deus no mundo, não por serem perfeitas, mas por se deixarem conduzir por Ele. Mas há também muitas famílias marcadas pela dor. Famílias desestruturadas, feridas por separações, por conflitos que parecem não ter solução, por ausências que deixam marcas profundas. Há pais e mães cansados, há filhos desorientados, há avós que sofrem em silêncio. Há casas onde o diálogo se perdeu, onde o perdão parece ser impossível, onde a fé se tornou distante. A palavra de Deus de hoje não exclui estas famílias. Pelo contrário, aproxima-se delas com ternura. A Sagrada Família conhece o medo, a instabilidade, o desenraizamento. Deus não escolheu uma família sem problemas, mas uma família real, onde o amor precisou de ser vivido na confiança e na entrega. José ensina-nos a importância da responsabilidade e do cuidado. Num tempo em que tantas figuras paternas estão ausentes ou fragilizadas, José surge como modelo de presença discreta, firme e fiel. Ele não fala, mas age. Não se impõe, mas protege. Não procura protagonismo, mas coloca a vida do outro no centro. Maria ensina-nos a atitude de quem acolhe e confia, mesmo quando não compreende tudo. Ela guarda no coração, permanece fiel, continua a amar. Jesus cresce neste ambiente de amor imperfeito, mas verdadeiro, e é aí que aprende a linguagem do cuidado, da escuta e da entrega. Este Evangelho lembra-nos que Deus continua a falar às famílias, muitas vezes de forma discreta, no silêncio da consciência, nos acontecimentos da vida, nos desafios cotidianos. Nem sempre a sua vontade é clara à primeira vista, nem sempre o caminho é fácil, mas Deus acompanha, orienta, respeita o ritmo de cada um. Ele não abandona as famílias quando surgem as dificuldades, pelo contrário, caminha com elas. Celebrar a Sagrada Família é também renovar o compromisso de cuidar das nossas relações familiares. É perguntarmos como vivemos o amor dentro de casa, como lidamos com os conflitos, como escutamos, como perdoamos, como protegemos os mais frágeis. É reconhecer que a família é o primeiro lugar onde se aprende a amar e muitas vezes também o primeiro lugar onde se aprende a sofrer. E é precisamente aí que Deus quer estar. Neste domingo confiemos a Deus todas as famílias do mundo, as que vivem na paz e as que vivem na guerra, as que estão unidas e as que estão divididas, as que têm fé viva
e as que se sentem afastadas. Precisamos que nenhuma família se sinta sozinha, que nenhuma dor seja ignorada, que nenhuma casa esteja privada da esperança. Que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude a acreditar que Deus habita no meio de nós, mesmo quando tudo parece frágil. Que nos ensine que o amor se constrói no caminho, que a fidelidade se vive nas pequenas decisões e que, mesmo nas noites mais escuras, Deus continua a conduzir a história com um amor silencioso, fiel e salvador. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.